Vamos lá, continuar, que caiu aqui para mim, tá? Eu estava falando da posição do termo, né? Então, essa posição dos elementos é substituído pela letra N. N significa para nós a posição do termo. Então, se eu tenho o elemento 0, eu tenho que o N seria igual a 1. Por que N igual a 1? Porque esse 0 ele é o primeiro termo da sequência. O nosso 2, né? Ele é o segundo termo. Então, o N vai valer 2. O terceiro termo da minha sequência é o 4. Então, se é a terceira posição, então esse N vai valer 3. Quarto termo da sequência é 6. Então, o nosso N é igual a 4. Por que eu preciso conhecer esse termo da sequência? Essa posição do termo? Para eu montar uma lei de formação. Por exemplo, se eu tivesse 2 vezes x, eu não disse para vocês que x também pode ser substituído por n ou qualquer variável? Então, nós poderíamos ter 2 que multiplica n. N seria a posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, vamos lá. O meu primeiro elemento da sequência, ele vale 0. Então, quando eu trabalhar a substituição aqui, esse resultado tem que ser igual a 0. Então, por exemplo, 2 vezes n. N vale quanto? 1. Então, 2 vezes 1, que é igual a 2. Coincidiu com o mesmo resultado de elemento? Não, então nós sabemos que essa lei de formação não é uma lei de formação válida. Nós poderíamos pensar em uma outra lei de formação, né? Por exemplo, 2. Se eu estou trabalhando com números pares e múltiplos de 2, então eu já vou começar direto pelo 2. 2 que vai multiplicar n menos 2. Porque se aqui eu fiz 2 vezes 1 e meu resultado deu 2, e eu teria que cair com 0, então se eu subtraísse 2 daqui, eu iria obter o resultado 0. Então, faz sequência aqui, ó, faz a mesma lógica aqui. Então, vamos lá, 2 vezes n não vale 1, então 2 vezes 1, que daria 2, menos 2, que vai nos dar resto 0. Então, eu encontrei o primeiro termo da minha sequência. Qual é o meu segundo? 2. Então, o meu resultado agora tem que ser o resultado igual a 2. Então, ó, 2n menos 2. É uma multiplicação que existe aqui entre o número e a variável. Então, 2 vezes. Qual é o valor do n agora? O nosso n tem que valer 2. Porque se aqui ele valeu 1, é porque ele estava na primeira posição. Agora, ele está na segunda. Então, ó, 2 menos 2 vezes 2 daria 4. 4 menos 2, que vai nos dar 2. E assim, nós conseguimos cair, então, com todos os valores correspondentes da nossa sequência. Isso é chamado de lei de formação. Você cria uma fórmula para você encontrar todos os resultados que existem dentro da sua sequência. Na atividade 1 ainda, nós temos lá representados para vocês uma sequência com os elementos 4, 8, 12 e 16. Lógico, vocês já vão ver que são números pares, e esses números pares são números múltiplos de 4. Então, a gente pode pensar logo de cara numa lei de formação, aonde eu vou estar incluindo esse número 4. Né? Da mesma maneira que nós fizemos aqui em cima. Então, ó, os elementos precisam ser 4, 8, 12 e 16. Mesma coisa, primeira posição, n vale 1. Segunda posição, n vale 2. Terceira posição, n vale 3. E quarta posição, n que vale 4. Né? Então, pensando nessa lei de formação, nós poderíamos trabalhar com, se eu pensasse no 4 vezes n, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4 e assim sucessivamente.
Então, se eu falasse assim, olha, lá na sequência 4, 8, 12, 16, quais são os próximos números? Então, vocês saberiam que seria 20, 24, 28, 32 e assim por diante. Vamos pensar aqui na lei de formação. Então, 4 vezes o primeiro termo da sequência. Quanto que vale o primeiro termo? 1. Qual o resultado que eu obtive? 4 vezes 1, 4. Segundo termo da sequência, quanto que ele vale? 2, né? O segundo termo, quanto que ele vale? 8. Então, 4 vezes 2, que é igual a 8. Terceiro termo da sequência, quanto que ele vale? 12. Qual que é a posição? 3. Então, 4 vezes 3, que daria 12. Então, você sabe que essa lei de formação, ela é dada pela fórmula 4, que multiplica o n. E assim você consegue estar encontrando qualquer outro valor da nossa sequência. Vamos lá. Eu tenho, então, uma sequência que é chamada de recursiva e uma sequência não recursiva. A sequência, para ela ser chamada de recursiva, ela precisa ter uma lei de formação para ela existir, né? A sequência não recursiva pode ser representada por qualquer sequência, desde que ela não exista uma lei de formação. Por exemplo, 2, 0, menos 1, 4, 3, 5 e assim por diante. Isso daqui é uma sequência não recursiva. Por quê? Porque ela não existe uma lei ou uma sequência correta para esses números estarem existindo, tá? Então, isso é representado através das sequências.